Olá, pessoas! Então, olha só, galera. Hoje nós vamos falar da aula 11 de redação, tá? Meios eletrônicos, os gêneros na televisão. Gente, veja bem, a gente falou a semana passada dos gêneros no rádio, lembram? Né? Até teve um plantão que eu expliquei bastante sobre isso e tudo mais. Agora a gente vai falar da televisão, que é um outro meio eletrônico que a gente usa bastante. Então, olha só, aqui eu coloquei para vocês um pouquinho da história da televisão, né? Porque diferente do rádio, a televisão tem imagens. Então, o tipo de texto é o mesmo, tá? Porque, né, você vai falar, então eles são textos orais, tá? Mas você tem também a ajuda, né, da imagem, né? Então, a partir do momento que no rádio você faz uma narração de um jogo de futebol, por exemplo, e a pessoa vai imaginando o que está acontecendo, na televisão ela vai vendo o que está acontecendo. Então a narração ela é um pouco diferente, né? Mas ela existe, tá? Então aqui eu coloquei uns televisores bem antigos para vocês terem ideia de como eram. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguma foto ou ver ao vivo, tá? Então olha só. Então vamos começar a falar da TV, porque olha, o rádio ele é do finalzinho do século XIX e começo do século XX. Então, a gente teve este homem aqui, né, o John L. Baird, ou Baird, tá? Ele, em 1920, ele uniu componentes eletrônicos. Nossa, professora, em 1920, em 1920 já tinha componentes eletrônicos. Mas olha o tamanho dos componentes eletrônicos que ele acabou juntando para montar o primeiro protótipo da televisão, tá? Só que assim, uma reprodução de imagem acabou acontecendo só 5 anos depois dessa montagem desse protótipo, tá? Aí logo após isso, a gente teve, em 1923, né, um russo, Vladimir Zworykin, acho que é isso, né? Ele criou e patenteou o ionoscópio, né? Então, assim, e esse ionoscópio acabou fazendo com que ele fizesse um contrato com a RCA. A RCA era uma empresa fonográfica, tá? Que gravava discos, né? E tudo mais na época, né? Então, assim, a partir desse ionoscópio que se pôde começar a produzir os primeiros tubos de televisão, né? Porque a televisão antigamente, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ela tinha uma traseira bem grandona, tal, não sei o quê. Então, porque ali é um tubo, né? Para poder transmitir a imagem, tá? E esses tubos começaram a ser produzidos em escala industrial a partir de 1945, tá? Olha quanto tempo que foi de um para o outro. Aí nós tivemos, eu vou ficar aqui, né? Então, assim, não tinha ainda, né, uma escala industrial de televisões, né, de televisores, né, no caso, né, e nessa época. Então, assim, as transmissões abertas começaram a serem feitas na década de 1930, na Alemanha, primeiramente, em 1935, e depois na Inglaterra, nos Estados Unidos e na União Soviética. No Brasil foi só em 1950, tá? Então, houve acesso a um sinal aberto de TV após a inauguração da TV Tupi, pelo jornalista Assis Chateaubriand, que né, foi, nossa, que eu esqueci de trocar o nome, gente, me perdoe, tá? Então, esse aqui é o Assis Chateaubriand, tá? Que ele fez a primeira transmissão de TV no saguão de diários oficiados, né, do Diários Associados, que era de propriedade dele, tá bom? Aí depois, né, começaram a surgir as outras emissoras de TV, tá? Bom, aí, aqui a gente já vai falar do que está na página 19, que são os gêneros da televisão. Eu não sei onde é que eu vou me enfiar. Aqui. Essa televisão, gente, ela era uma televisão dos anos 60, tá? Então, a partir de agora, eu vou fazendo uma linha do tempo em relação aos aparelhos de televisão. Então, olha só. O surgimento da televisão abalou o prestígio do rádio, lógico, porque veja bem, em vez de você só ouvir, você ouvia e você via uma imagem. Então, isso, oh meu Deus, foi uma coisa assim absurda, né? Que as pessoas tiveram acesso na época, tá? Então, além da linguagem oral, nós tínhamos a linguagem visual, que era das imagens, tá? Aí, esse daqui, ó, aquela é da década de 70, daqui da década de 80, eu tive uma TV dessa que tinha esse controle remoto. Foi a primeira televisão a ter controle remoto aqui no Brasil, tá bom?
Os telejornais são fundamentais na sociedade contemporânea. Claro, gente, porque além de eles narrarem a notícia como o rádio fazia, ou faz, né, até hoje, eles também mostram imagens, então as pessoas ficam mais entretidas na televisão, no telejornal da televisão, do que nas notícias propagadas pelo rádio, tá? E o alcance da TV acabou ficando maior do que o próprio rádio, porque às vezes as pessoas nem ouvem mais rádio, só, né? Acho que hoje nem para ouvir música, né? Porque tem o Spotify, mas enfim, né? A televisão acabou tomando, de certa forma, o lugar do rádio, e ela influencia muito, né? Nas residências hoje em dia ainda, tá? Olha só, esse aqui é da década de 80, 90, vai. Que tinha, olha só, eu também tive uma dessa igualzinha. Tinha um videocassete acoplado, ó, tecnologia de última geração. A gente chamava essa televisão de televisão canguru, né? Então, assim, veja bem, aqui tem uma informação que eu não sei se vocês sabem, ó. Um telejornal nacional, quer dizer, não é o Jornal Nacional da Rede Globo, um telejornal de âmbito nacional, ele tem entre 30 e 45 minutos, às vezes um pouco mais, tá? Cada notícia dura apenas cerca de 1 minuto e 30 segundos. E é escolhida de acordo com o que a emissora considera relevante. Então, quer dizer, não é que eles têm a obrigação de passar tudo, eles vão passar aquilo que eles acham que eles têm que passar, tá? Claro que tem outros canais do tipo Globo News, Record News, Band News, a CNN, que são emissoras que passam telejornais o dia todo praticamente, tá? Então, assim, ó, aqui tem um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. No confronto judicial entre um governo e uma grande corporação envolvendo mudanças no destino de grupos de trabalhadores, pode-se noticiar apenas o que diz respeito aos prejuízos que a empresa sofreria, e não o que os trabalhadores sofreriam caso se privilegiasse o outro lado, tá? Essa escolha, muitas vezes, é determinada pelos laços que o veículo de comunicação tem com estes ou aqueles interesses. Então, infelizmente, a manipulação de notícias nas televisões, tá? Nas emissoras de televisão. Isso não é de hoje, gente, de verdade, não é de hoje, tá? Bom, aí aqui, assim, década de 90, né, as primeiras televisões tela plana de 29 polegadas, uau, né, um negócio assim, surreal. E você vê que ela ainda é grossa aqui, mas ela já tá mais fininha, tá? Então, as notícias escolhidas são editadas para se adequarem ao acelerado ritmo televisivo, porque a televisão é mais rápida que o rádio, por incrível que pareça, tá? O ritmo dela, tá? Não que a propagação da notícia, o rádio ainda é mais rápido, tá? Assim, o telejornal articula uma vertiginosa sequência de matérias que não favorecem a reflexão sobre as informações, porque é uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, então a pessoa não tem tempo nem de parar para pensar, tá? A ordem que as matérias são exibidas também é planejada, em geral, seguindo o critério de assegurar a audiência. Então, assim, aquela notícia que todo mundo quer ouvir, ou aquele comentário sobre algum fato que todo mundo quer ver, eles deixam para o final, porque aí a pessoa fica lá na audiência o tempo inteiro, e aí só no finalzinho ela vai ver, né, o que ela estava querendo, tá? Bom, então é isso. Aí aqui, olha, a gente já tem uma televisão, né, de plasma, né? Essa ainda é de plasma, tá, gente? Não é LCD e nem LED, tá? É plasma. Só abrindo um parênteses, não digam nunca mais televisão de LCD, porque L é liquid, C, crystal, D, display. Então, é um monitor de cristal líquido. Então, se você disser televisão de LCD, vai dar a impressão de que você está dizendo uma televisão de cristal líquido, porque a televisão é um monitor. Então, a partir de hoje, digam televisão LCD, tira o D, que está incorreto, tá? E bom trabalho a todos, fazendo os exercícios da apostila que eu coloquei no Maestro, tá bom? Beijo, até a próxima.